Então, nessa terceira parte da aula, a gente vai apresentar alguns conceitos relacionados a grafos e nós vamos também começar a apresentar os primeiros algoritmos relacionados a grafos. Então, vamos lá. Então, o primeiro conceito que a gente vai apresentar é de grau de um vértice. O grau de um vértice nada mais é do que o número de arestas que conectam um vértice. Então, o vértice 1 tem duas arestas, o grau desse vértice seria 2. 2 e 3 tem uma única aresta conectando-os a outro vértice, então o grau deles é 1. E aresta 4, grau 0, já que não existe nenhum vértice conectado a ele. Outras definições, a gente chama de laço uma situação em que o nó é origem e destino. Então, uma aresta que liga o nó a ele mesmo é uma situação em que nós temos um laço. Nós chamamos de arestas paralelas quando a origem de uma aresta é igual à origem de outra aresta e o destino de uma aresta é igual ao destino de outra aresta. Aqui poderia ser também I igual a S, J igual a R, ou I igual a R e J igual a S. Então, são arestas ditas paralelas. A gente chama de caminho uma sequência de vértices, tal que, seguindo essa sequência de vértices, onde todas essas arestas que conectam os vértices pertencem ao conjunto de arestas, nos levam a um determinado vértice destino. Então, existe um caminho do V1 ao VK, passando por uma sequência de arestas que liga o V1 ao V2, o V2 ao V3 e assim sucessivamente até que nós chegamos ao VK. Então, isso nós chamamos de caminho. Se esse VK for o próprio V1, o próprio V inicial, então nós temos um ciclo, ou seja, um caminho fechado. Se o grafo for direcionado, a gente chama caminho uma sequência de vértice tal que todos os arcos V1, V2, V2, V3 e assim sucessivamente até a gente chegar a um nó qualquer, a um vértice qualquer, sei lá, VK, tem a mesma orientação. E a gente chama de cadeia uma sequência de vértices do V1 ao VK, onde nem todos os arcos necessariamente têm a mesma orientação. Então, caminho e cadeia. De maneira análoga, a gente chama de circuito um caminho que é fechado, ou seja, eu consigo sair do V1 e passando por uma sequência de arestas que tem todos a mesma orientação, a gente consegue chegar de novo ao V1. No caso da cadeia ser fechada, mas nem todas as arestas terem a mesma direção, nós chamamos de ciclo. No caso aqui, a gente tem algumas arestas com direções distintas. Bom, o primeiro teorema é relacionado a um grafo bipartido. A gente diz que um grafo é bipartido se, e somente se, todo o ciclo desse grafo tiver comprimento par. Então, como é que a gente vai demonstrar esse teorema? Vamos imaginar que o grafo seja bipartido. Então, nós temos dois conjuntos, N1 e N2, dois conjuntos de nós, tal que, para toda aresta do meu conjunto de arestas, uma aresta, por exemplo, IJ, se I pertence a N1, J pertence a N2, e vice-versa. Se o I pertence a N2, J pertence a N1. Vamos pegar um ciclo arbitrário desse grafo. Vamos imaginar, já que a gente está dizendo que todo ciclo possui comprimento par. Então, vamos pegar um ciclo qualquer. O que é um ciclo? Eu saio do x1, passo por uma sequência de arestas que me levam a vértices diferentes e volto ao vértice inicial. Então, vamos imaginar que esse x1 seja parte do conjunto N1. Por definição de
grafo bipartido, se o x1 pertence ao n1, o x2 tem que pertencer ao n2. Então, x2 pertence a n2. Ora, se x2 pertence a n2, x3 tem que pertencer a n1. E assim sucessivamente. Então, vamos analisar o que acontece nesse último caso aqui, nessa última aresta. Nessa última aresta, a gente sabe que ela pertence ao conjunto de arestas, já que, para ele ser bipartido, para todo xi pertencente a A, quer dizer, todo xi pertence a A. Então, esse cara também pertence a A. Ora, bolas, mas a gente já sabe que o x1 pertence ao n1. Então, xk só pode pertencer a n2. Ora, se xk pertence a n2, k tem que ser par. Então, como a gente tomou um ciclo arbitrário do nosso grafo, todo ciclo de G necessariamente possui comprimento par. Está aí o nosso teorema provado. Bom, o caminho hamiltoniano é um caminho que vocês vão ouvir muito falar, principalmente o pessoal que for para a área de otimização. É um caminho que percorre todos os vértices do nosso grafo exatamente uma vez. Então, eu não posso passar mais de uma vez em um determinado vértice. Dentro desse grafo aqui, eu posso destacar um caminho hamiltoniano. Por exemplo, 1 ao 4, 4 ao 3, 3 ao 6, 6 ao 5, 5 ao 2. Vejam que eu percorri todos os nós do meu grafo, não repetindo nenhum vértice. Eu sempre percorri todos eles passando por vértices diferentes. Então, esse problema aqui é um problema também chamado de problema do caixeiro viajante. Uma situação muito ligada à logística, em que a gente quer distribuir mercadorias por uma série de clientes, ou cidades, ou, enfim, estados, sem repetir, ou sem passar novamente por um determinado cliente, ou sem repetir uma rota, sem passar por uma rua, por exemplo, novamente. Dependendo aqui, se isso aqui é um cliente, se isso aqui é uma rua, se isso aqui é uma rota. Então, a gente não quer repetir, a gente quer passar por todos exatamente uma vez. E existe um outro caminho, que é o chamado caminho euleriano, em que agora a gente não quer repetir as arestas. Nós podemos repetir os nós, mas as arestas a gente não vai repetir. Então, eu vou percorrer cada aresta do meu grafo exatamente uma vez. Então, um exemplo de caminho euleriano seria sair do 1, passa por 2, 3, 4, 5. Veja que a gente, por enquanto, não está repetindo nenhuma aresta. Mas não teria problema se a gente repetisse os nós. A gente não pode repetir as arestas. Então, do 5, vamos para o 1. Então, vejam que repetimos o nó 1. Saímos do 1, 2, 3, 4, 5, voltamos ao 1, 6, repetimos o 5, não tem problema, mas a gente não repetiu nenhuma aresta, 3 e 1. Então, esse é um dos caminhos, dos possíveis caminhos eulerianos que a gente pode fazer nesse grafo. Temos outras definições também. Por enquanto, a gente vai definir distância entre dois vértices, o número de arestas que nós vamos percorrer entre o nó U e o nó V. Na verdade, o menor número de arestas que a gente vai percorrer vai sair do U até o V. Então, esse seria o caminho que utiliza a menor quantidade de arestas. Quando essas arestas tiverem pesos associados a ela, a gente vai ver que o menor caminho usa um esquema diferente. Mas, por enquanto, quando os grafos tiverem arestas que não têm pesos a elas associadas, a gente vai entender que a distância entre os vértices é o caminho que usa, a distância entre dois vértices é o caminho que utiliza o menor número de arestas. Bom, um grafo acíclico é outra definição, é um grafo que não possui ciclos, quer dizer, eu não tenho como sair de um nó e voltar a ele por um caminho diferente. Então, eu saí por aqui e voltei por aqui.
Então, eu não tenho ciclos no meu grafo, é um grafo acíclico. Grafo conexo é quando, para qualquer par de vértices, existir pelo menos um caminho entre eles. Então, nesse caso aqui, é um grafo conexo porque, para qualquer vértice que eu escolher, existe um caminho que me leve até ele. Sei lá, o 5, eu posso sair do 2 e ir ao 5. O 6, eu consigo sair do 2 e vir ao 6. Né, por um, ou por, no caso, se tiver ciclos, né, por mais de um caminho. Se ele for acíclico, por um único caminho. A gente pode ver aqui um grafo que não atende essa definição. Né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse aqui. Né? A gente não tem nenhum caminho que ligue o 2 ao 6, ou o 5 ao 7. Né? Então, de uma outra maneira que a gente teria para definir o que é um grafo conexo é um grafo cuja representação geométrica é descontínua. Ou seja, eu não tenho uma aresta, não tenho uma linha ligando algum dos pontos. Uma outra definição, árvore. Árvores vocês já estudaram com o professor Ciro, então vocês já estudaram grafos com o professor Ciro sem talvez ter noção. A árvore é um tipo especial de grafo que tem a característica de ser conexo e sem ciclos. Então, a nossa árvore é conexa. Se você observar, eu tenho uma aresta que liga todos os nós, não tem nenhum nó sem aresta que o conecte aos demais, quer dizer, não tem uma maneira, ou existem caminhos ligando todos os nós a todos os demais. Tem um caminho que liga o 1 ao 2, que liga o 1 ao 3, que liga o 2 ao 6 e por aí vai. E existe um único caminho, quer dizer, eu não tenho ciclos, eu não tenho como sair do 2 e voltar, né, por qualquer caminho a ele, diferente daquele que eu fiz para sair dele. A árvore geradora é uma árvore que contém todos os vértices do grafo, né? Essa é uma outra definição. Então, é um subgrafo, quer dizer, uma árvore dentro do meu grafo, onde eu vou tentar conectar todos os meus vértices a partir de uma árvore. A gente vai voltar a falar de árvore geradora daqui a pouquinho. Eu posso dizer que um grafo é uma árvore se e somente se tiver um único caminho entre cada par de vértices. Isso aí, de certa forma, eu já usei na definição, né, mas só para reforçar aqui, suponha que G seja uma árvore, então, sendo árvore, por definição, ele é conexo. Todo mundo está ligado ali. Vamos imaginar, então, dois nós quaisquer do meu grafo, U e V. Ora, se ele é conexo, eu sei que existe um caminho que liga o U ao V. Pega aqui 2 e 6. Existe um caminho que liga o 2 e o 6. Agora, vamos supor, por absurdo, que existe um outro caminho diferente desse aqui. Esse aqui a gente vai chamar de P, né, de path. Então, existe um caminho do U, eu vou percorrendo vários nós até chegar ao V. Saí do 2, percorri vários nós, cheguei ao 6. Vamos supor, por absurdo, que exista um outro caminho diferente desse. Então, um caminho que liga o U ao V por Q e um caminho que liga o U ao V por P. Então, eu poderia ir do U ao V por Q e voltar do V ao U por P. Então, eu teria um ciclo. Ora, mas se eu tiver um ciclo, esse cara não é uma árvore. O que implica que, numa árvore, existe um único caminho entre U e V. Porque se existisse 2, ele não seria uma árvore, eu teria um ciclo. Né? Então, por definição, ele não seria uma árvore. Aqui é só para chamar a atenção de vocês de um aspecto na hora da representação gráfica do nosso grafo, né, em que a gente pode se confundir se a gente não trabalhar com grafos planares. Então, a gente diz que uma representação é planar se não tiver sobreposição de arestas no meu grafo. É só uma forma de representar. Esse aqui não é planar porque essa aresta está sobreposta com essa aqui. Tem uma interseção. Quando a gente trabalha com grafo planar, né, se eu associar pesos aqui, sei lá, do 2 para o 4 tem peso 4. Eu coloco 4 aqui. Eu posso me confundir, né? Será que essa aresta
que tem peso 4 ou será que é essa aresta que tem peso 4? Então, muitas vezes é bom trabalhar com representações planares, porque não existe sobreposição e aí a gente fica bem claro, a aresta que tem peso 4 é o que liga o 2 ao 4, então peso 4 aqui. A outra aresta que liga o 1 ao 3 tem peso, sei lá, 7. Então a gente pode, usando essa representação, criar um modo, uma forma de não se confundir na hora de associar pesos às arestas, né? Bom, vamos falar do problema da coloração de um grafo, mais especificamente apresentar para vocês o algoritmo de coloração aproximado. Mas antes de apresentar o algoritmo, vamos explicar o que é uma coloração. Vamos imaginar que a gente tem um grafo, um G, e um conjunto de cores, e que a gente queira atribuir uma cor a os nós do nosso grafo, de tal maneira que se eu pinto um determinado nó com uma cor, por exemplo, vermelho, eu não posso pintar um nó que seja adjacente a ele, ou seja, que eu tenha uma aresta conectando ele a esse nó com a mesma cor. Eu só posso usar a mesma cor se eu não tiver uma aresta conectando um nó a outro que já foi pintado daquela mesma cor. E aí surge o conceito de lista de adjacências, que na verdade a adjacência a gente já falou aqui atrás, né? Não lembro exatamente em que momento que eu mencionei, né? Acho que foi aqui na representação, né? A lista de adjacências é justamente essa lista de caras que são vizinhos ao nó, que tem arestas que os conectam. Então, 2 e 5 seriam a lista de adjacências do 1. Né? O 1 tem uma aresta que liga ele com 2 e com 5. Então, seja essa lista de adjacências para que a gente possa entender bem a definição. Então, se eu pintar, por exemplo, o nó nesse grafo aqui, 1 de vermelho, eu sei que eu não posso pintar nem um 2, nem um 5 de vermelho, porque 1 já foi pintado de vermelho. Então, tem que escolher cores distintas para esses nós. De maneira mais formal, né, se vocês preferirem, vamos chamar a lista de adjacências a lista dos nós que pertencem ao meu conjunto de nós, tal que esse nó seja adjacente ao nó V. Então, a lista de adjacências do V são todos os nós pertencentes ao conjunto de nós que têm uma conexão com aquele nó V, que sejam adjacentes a ele. Então, como eu falei, o problema da coloração é a gente atribuir cores ao grafo. Para cada vértice do nosso grafo, a gente vai atribuir cores, de tal modo que se 2 vértices forem adjacentes, eu vou atribuir cores diferentes. Naturalmente que eu poderia pensar em atribuir, num grafo com 5 nós, 5 cores diferentes, uma para cada nó. Mas eu estou muitas vezes interessado em encontrar uma K-coloração no meu grafo. A gente diz que o grafo é K-colorível se ele pode ser colorido com K cores. E muitas vezes eu quero o menor número de cores. Eu quero um número cromático desse grafo. Eu quero saber a menor quantidade de cores com que eu posso pintar um determinado grafo. Por exemplo, esse cara aqui é K-colorível. Eu consigo colorir esses 5 nós com 4 cores. Só que eu estou interessado no número cromático dele, na menor quantidade de cores que eu tenho que usar para pintar esse grafo. Nesse caso aqui, 3 cores. Para encontrar esse número de cores, eu tenho que usar heurísticas. Porque esse problema de coloração, por incrível que pareça, é uma tarefa muito complexa do ponto de vista computacional. A gente vai ver que é um problema do tipo NP completo. Ele tem uma solução exata muito difícil, muito custosa. Então, nesse caso, a gente usa alternativas, a gente encontra algoritmos que nos deem boas soluções, mas não necessariamente a solução ótima para o problema. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui o algoritmo de coloração aproximada através de um exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho um mapa, ou seja, o dono de uma gráfica, e que eu queira descobrir o número cromático
é o menor número de cores que eu preciso para colorir esse meu mapa. Já que quanto mais cores, mais custo eu vou ter no meu processo de impressão. Então, o que eu posso fazer? Ora, eu posso representar esse mapa por um grafo, onde se uma cidade A faz fronteira com uma cidade B, C e D, eu vou representar no meu grafo a cidade A por um nó, e eu vou ter arestas que vão conectar essa cidade às demais cidades com os quais ou com as quais o A faz fronteira. Mesma coisa em relação ao D. D faz fronteira com A, C e E. Então, D é uma cidade, eu represento por um nó, ele faz fronteira com A, coloco uma aresta ligando o D com A, com C e com E, e assim sucessivamente. E como é que a gente descobre o número cromático desse grafo, que em última instância é o menor número de cores que eu preciso para pintar esse meu mapa? Bom, então vamos fazer aqui o meu algoritmo. Deixa eu colocar aqui o... Vamos apagar aqui. Opa. Pronto. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos deixar esse camarada aqui, para que a gente possa entender. Deixa eu botar o grafo ali no cantinho. Vou voltar o slide aqui, só para que vocês possam ver. Então, o algoritmo vai começar encontrando o grau de cada nó. Eu vou ordenar os nós do meu grafo numa ordem decrescente em relação ao grau. Quer dizer, eu vou do maior grau para o menor grau. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. No nosso exemplo, deixa eu voltar aqui, né? Eu falei que ia voltar e não voltei. Agora sim, né? Então, eu vou do grau, do maior grau para o menor grau. Tenho aqui o nó A com grau 1, 2, 3. Então, vamos colocar aqui A com grau 3. Na sequência, nós temos... Aqui não tem muita graça, né? B com grau 3. Só eu sei que vai ter um grau maior, né? C com grau 1, 2, 3, 4. D com grau 1, 2, 3. Aqui todo mundo empata, né? Aí não tem muita graça. É também com grau 3. Então, vou ordenar. Opa. Vou ordenar pelo grau. O C, que vai ser o cara de maior grau. Então, os nós ficariam CB, ou CA, B, D e E. Então, a gente está com esse grau. Aí, na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir, deixa eu só mostrar o algoritmo e eu já volto na figura. Então, a gente vai atribuir ao conjunto de cores vazio, quer dizer, nenhum nó, nenhum vértice, ainda foi colorido com nenhuma cor. Então, vamos escrever aqui, sei lá, vermelho, então, cor 1, vou chamar aqui de C1. Vazio, não sei se são as mesmas coisas que eu usei ali no exemplo, mas enfim, só para a gente, C2 pode ser associado ao preto. Vazio, cor 3, sei lá, azul, e por aí vai, tá? Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai associar a primeira cor. Deixa eu colocar aqui a gente vai associar a primeira cor ao nó 1 e incluir esse nó na cor. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui para vocês poderem enxergar. Nós temos nó C associado a vermelho, por exemplo. E aí, para todos os demais nós, né, do 2 até o final, a gente vai ver o nó A tem interseção com alguém do conjunto C1? Tem interseção com alguém do conjunto C2? Tem interseção com alguém do conjunto C3? Então, se o A tiver uma interseção, eu não posso pintar na mesma cor, porque ele é adjacente àquele nó. Agora, se a interseção da lista de adjacência do A com a lista dos nós que estão coloridos com uma determinada cor for vazio, eu posso pintar aquele nó com aquela cor. Então, vamos voltar ali no nosso grafo, só para a gente poder enxergar o que está acontecendo, né? Aqui, então, é o que eu estou falando. Eu vou ver a lista de adjacências do nó. Aqui, na verdade, é LA. Tá? Então, é a lista de adjacências do nó VJ na interseção dele com o conjunto da cor I. Se esse cara for vazio, eu vou pegar o mínimo, né? No caso ali daquele exemplo, essa interseção seria, deixa eu ligar aqui de novo, seria vazio para o C2 e C3, eu vou pegar o menor número, C2. Então, eu pego o C2 para pintar o A daquela cor. É só para mostrar para vocês que o A é adjacente ao C. Aqui eu falei azul e aqui preto, né? Posso até chegar ali e inverter. Azul, preto e vermelho, né? Para ficar com a mesma... Então, aqui era azul e aqui era vermelho. Tudo bem. Então, vou pintar o A de preto. Depois o B. B, se eu fizer a lista de adjacências do B, é o A, C e E. Se eu fizer interseção com o conjunto C1, vai dar C. Se eu fizer interseção com o conjunto C2, dá A. Se eu fizer interseção com o conjunto C3, dá vazio. Opa, esse aqui é o menor valor com interseção vazio. Então, vou pintar B de vermelho. Depois eu vou para o nó D. D tem como adjacente A, C e E. Se eu fizer a lista de adjacências do D, interseção com C1, eu vou ter C. Se eu fizer interseção com C2, eu tenho A. Com C3, vai dar vazio. Então, eu vou pintar com a mesma cor. Por fim, o E, lista de adjacência dele, B, C e D. Interseção com C1 dá C. Interseção com C2 dá vazio. Então, essa cor de menor índice, cuja interseção é vazio, eu vou pintar da mesma cor. E voilá, né, temos aí a nossa coloração. Com 3 cores eu pinto esses 5 nós. Então, esse seria o número cromático, pelo menos o valor ótimo desse conjunto, né? Então, a ideia é essa, né? Vamos, então, continuar aqui. A gente pode aplicar esse algoritmo de coloração aproximada para vários problemas diferentes. Por exemplo, um problema de aplicação de provas de maneira unificada. Vamos imaginar que uma universidade tenha
uma semana unificada de provas, mas eles queiram minimizar os horários em que as provas vão ser aplicadas por questão, sei lá, de recursos humanos para gerir as turmas, mas ao mesmo tempo eles não podem fazer com que um aluno, né, marcar um horário de, sei lá, de cálculo e de física no mesmo horário, porque pode ter alunos que fazem física e cálculo. Então a gente quer definir os horários de aplicação de prova para um determinado curso, uma determinada universidade, de forma que eu não tenha um aluno com duas provas no mesmo horário. E de maneira naturalmente a minimizar esses slots em que eu vou ter aplicação de prova para, sei lá, minimizar custos aí com recursos humanos. Então o que a gente pode fazer? Nosso modelo. Os nós podem representar as disciplinas, e toda vez que tiver um aluno que cursa duas disciplinas, eu coloco uma aresta ligando aqueles nós. Dois pares de disciplinas, né? Eu coloco uma aresta ligando aqueles nós. E cada cor vai definir um horário diferente para a prova. Eu vou tentar achar o número cromático para minimizar esse número de aplicações de horário, esse número de horários de aplicação de prova. Então vamos imaginar um exemplo com 7 disciplinas. A minha matriz aqui mostra a existência de alunos em comum, então tem aluno que faz 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 7 e por aí vai. Então eu gero um grafo a partir daí, um grafo em que as minhas disciplinas são os meus vértices e minhas arestas são situações em que eu tenho aluno que faz a disciplina 1 e 2, por exemplo. Então, coloco uma aresta ali conectando. E aí eu uso o meu algoritmo de coloração aproximada para que a gente possa encontrar o meu número cromático. Opa, vamos lá. Então, vejamos. Eu tenho aqui, pelo meu algoritmo, que começar achando o grau de cada um dos nós. Então, aqui também não vai ter muita graça, porque vai repetir. Eu tenho 1, 2, 3, 4, grau do 1, grau do 2, 1, 2, 3, 4, 5, grau do 3, 1, 2, 3, 4, 5, grau do 4, 1, 2, 3, 4, 5, grau do 5, 1, 2, 3, 4, grau do 6, 1, 2, 3, 4, e grau do nó 7, finalmente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ordenar pelo grau. Então, vamos lá. Então, grau 5, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Aqui tanto faz, tá? Então, 2, 3, 4 e 7. Quando empata assim, a ordem don't care, né? Não importa a ordem. Está aqui, ordenado pelo grau. Então, 2, 3, 4, 7, 1, 5, 6. Primeiro passo do algoritmo. Segundo passo, vou zerar lá os meus conjuntos de cores. Tá? Não vou lembrar de cabeça qual é a cor 1, qual é a cor 2 e por aí vai, né? Mas, enfim, lá, cor 1. No início, sei lá, azul. Tá vazio. Cor 2. Tá vazio. E por aí vai. Cor 3. Cor 4. Eu sei que no pior dos casos, se eu tenho 7 nós, se for um grafo completo, não é o caso, eu teria 7 cores. Tá? Sete horários, um para cada disciplina. Não é o caso, né? Mas vamos lá. 2. É o primeiro nó, a gente coloca aqui na cor 1. 3 ao 6, nós vamos fazer o algoritmo. Lista de adjacência do 3. 3 é adjacente ao 2, ao 1, ao 7, ao 6, ao 4. Vou fazer a interseção dessa lista de adjacência com cada um dos conjuntos.
com o conjunto 1, a interseção vai ser o próprio 2. Eu tenho uma aresta que liga 2 ao 3. Com todos os demais vai ser vazio. Só que eu vou pegar, eu vou pintar com a cor 3, sei lá, verde, né, que eu não fui botando as cores. Aquele cara do menor identificador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 deram vazio. Então, eu vou pintar o menor identificador entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 2. Eu coloco esse cara aqui nesse conjunto. Vou passar para o 4. Lista de adjacência do 4. Eu tenho 3, 2, 1, 6 e 5. Faço interseção, aqui vai dar 2, aqui vai ser o próprio 3. Para todos esses vai ser vazio. Então, vou pintar esse cara com a cor 4. Novamente, eu não coloquei aqui, né? Essa cor 4 aqui é um vinho. 7. Interseção com 2. A lista de adjacências do 7. Vai ser 2, 3, 1, 5 e 6. Então, 1, 2, 3, 5 e 6. Então, aqui, interseção vai dar 2, interseção vai dar 3, vazio, 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 vazio. Menor identificador é o 3, né, cujo valor deu vazio, pinto da mesma cor. Nó 1, lista de adjacências do 1. Vai ser o 2, o 3, 4 e o 7. Então, interseção aqui vai dar 2, interseção aqui vai dar 3, interseção aqui vai dar 4 e 7, aqui vazio. Vou pintar um com essa cor, sei lá, aqui é vermelho. 5. Vou fazer a lista de adjacências do 5. 2, 4, 6 e 7. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar vazio, aqui vai dar 4 e 7, e aqui vai dar vazio. Vazio, vazio, vazio. O menor que deu vazio é a cor 2. Então, pinto aqui com a cor 2. E, por fim, o 6. Lista de adjacência do 6 vai ser 3, 4, 5 e 7. Então, aqui, cor 1 já deu conjunto vazio, o 1 é o menor identificador, naturalmente eu posso pintar com a mesma cor. Então, bastam 4 cores, 4 horários para que eu aplique essas 7 provas. Então, vamos em frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui, e aí na sequência eu falo de árvores geradoras e de algoritmos para árvores geradoras. Então, vamos fazer mais uma pausa aqui e a gente volta no próximo vídeo.